Evangelho de Lucas, capítulo 16, 1 a 15. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. E o administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador, desonesto, o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguirem amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês lá no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir também ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É a leitura. Que Deus abençoe o nosso meditar. E podem acertar-se. Ficou célebre, famosa uma frase de um filósofo que disse: conhece-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. E nós pensamos que ninguém melhor do que eu mesmo conheço a mim. E assim cada um conhece a si mesmo, pelo menos em grande parte. Os outros não podem nos conhecer assim como nós nos conhecemos. E temos aquela tendência de pensar que ninguém melhor do que eu mesmo, ou você, ninguém melhor que você mesmo, conhece a si mesmo. Tem alguém que sabe melhor quem somos nós. Quem sou eu? Quem é você? Embora a gente pense que a gente se conhece, a gente não se conhece plenamente, completamente. Mas Deus sim. Deus conhece a nossa mente, nosso pensamento,
o que passa no mais íntimo da nossa alma, conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. Por isso, também dizemos muitas vezes, Deus tudo vê. De Deus não podemos esconder nada. E é verdade. Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo e Ele conhece o teu coração. Conhece o meu, o nosso coração. Esse administrador aqui da nossa leitura, certamente, tirado aí como um exemplo, né? Um exemplo de um modelo para que possamos compreender como age o mundo. Esse homem, tendo a confiança do seu patrão, administrava os seus bens, sem que o patrão soubesse a fundo, plenamente, o que estava acontecendo. Era alguém de confiança. E esse patrão ouviu dizer que esse administrador estava desperdiçando os seus bens. Isto é, não estava fazendo uma boa administração. Notem que aqui o patrão não é Jesus, tá? Não dá para dizer o patrão é Jesus e nós somos administradores. Não dá para dizer dessa forma, porque esse patrão aqui, ele precisa que alguém vá dizer para ele que o seu administrador estava desperdiçando os seus bens. Para Deus, não é preciso que ninguém diga o que alguém está fazendo, se está fazendo certo ou errado, porque Deus conhece. Mas aqui nós temos um patrão humano, tinha uma fazenda talvez, e tinha esse administrador que agiu de forma desonesta e que, ao ser repreendido, ao saber que seria demitido, ele começa a pensar consigo mesmo. Ele não pergunta para amigos, para pessoas mais experientes ou mais sábias o que fazer. Não busca conselho com ninguém e muito menos com Deus. Ele pensa consigo mesmo. Algo parecido está relatado lá em Lucas 12, naquela parábola que fala do homem rico, que fez uma grande colheita e daí pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Já sei. Fazer grandes celeiros, depositar lá minha semente e terei bens para muito tempo e vou deitar, me regalar poderosamente. E pensa consigo mesmo. Aí Deus diz para ele, ainda nesta palavra de Lucas 12: louco, esta noite eu posso pedir a tua alma. Enfim, o ser humano tem essa tendência do velho homem, é claro, de pensar consigo mesmo, de tomar decisões próprias, pessoais, conforme o seu desejo, sem consultar nem sequer uma pessoa cristã ou sem consultar o próprio Deus. Nós geralmente não gostamos de ouvir conselhos que vá ao desencontro daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos. Costumamos deixar de lado passagens da Escritura que não concordam com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. Não é assim que o povo de Deus faz. Embora seja difícil ouvirmos certas orientações, conselhos que Deus nos dá na sua palavra, difícil para o velho homem, é claro, nós precisamos, com muita humildade, nos voltarmos sempre para esta palavra e estudá-la, compreendê-la e deixar que ela mesma se explique sem explicarmos nós esta palavra conforme o nosso pensamento. Mas voltemos a esse homem administrador, que dá uma de esperto, e de fato ele é considerado assim como muito esperto pelo seu patrão. Notem que o patrão não elogiou a desonestidade desse homem. Ele elogiou a sua esperteza. Coisa que Jesus também elogiou.
O homem esperto vai dizer, olha, eu preciso de amigos aí no futuro, para que me recebam em suas casas, quem sabe, me dando jantares, festas, algo assim, ou até um bom emprego, um bom trabalho. Eu não sei cavar na terra, eu não posso, não aguento. Eu não quero pedir esmola por ele. Então, de forma sábia, ele reúne os devedores do seu patrão e começa, ou continua fazendo injustiça, diminuindo a dívida desses devedores. E essa dívida não era pequena, e aquilo que ele tira dessa dívida, ou desconta, também não é um desconto pequeno. Falar aqui em 100 barris de azeite, isso significa 2.200 litros de óleo de oliva. Para nós aqui, óleo de oliva, mais caro lá na região de Israel. Mas, enfim, não é pouca coisa. E a metade disso, então, sem dúvida, seria um grande valor. E isso é descontado da conta de um suposto amigo que ele queria fazer. O mesmo acontece com o trigo. Algo em torno de 1.000 medidas, seria 22 mil quilos ou litros, algo parecido assim. Desconta-se 20%, ou escreve 80, de 1.000 medidas, a dívida em 800 medidas. Também algo muito valioso. Claro, dessa forma, passada a tempestade, tendo sido demitido aquele homem, ele encontraria, quem sabe, algum refúgio na casa desses amigos, que se tornaram amigos por interesse, por terem ganhado alguma coisa e agora queriam retribuir. Assim faz o mundo. Usam os recursos deste mundo para continuar sobrevivendo e adquirindo recursos e riquezas aqui também neste mundo. Ou amigos deste mundo. E daí Jesus, concordando com o elogio que é dado a este administrador, ele conclui o seguinte: que os homens, as pessoas do mundo, metade do versículo 8 diante, as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Ou seja, se esforçam muito mais para adquirir riquezas deste mundo. Assim fazem as pessoas das trevas, pessoas que estão no mundo sem Deus. Se esforçam muito para adquirir mais e mais riquezas e agem com esperteza, com sabedoria. Alguns desonestos, outros não, claro, mas enfim, eles negociam, trabalham, se esforçam e muito. Quando isso é feito de forma honesta, não há problema com isso. O problema está em nós não administrarmos os terrenos, os bens terrenos, de acordo com a vontade de nosso Deus. E Jesus vai dizer: digo a vocês, use, versículo 9, use as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles vos recebam lá no lar eterno. Não são eles que vão nos buscar para entrar no lar eterno, mas estarão lá nos recebendo, os amigos que também são cristãos. Então, os bens que nós temos aqui neste mundo, podemos usá-los para nós, nosso próprio bem-estar, nossos familiares e assim por diante, mas não só nesse círculo pequeno. Os bens deste mundo, para o cristão, são usados para um propósito espiritual, não puramente terreno ou material. Nós temos em vista a salvação também dos outros, não só a própria salvação. Isso seria uma atitude egoísta. E é o que nós fazemos ao ofertarmos, é o que nós fazemos ao ajudarmos ou estendermos a mão a um necessitado, sendo exemplos de fé, de amor, amor que Cristo tem por nós e que nós queremos ter pelo nosso próximo. E não se limita apenas a ficar socorrendo pessoas nas suas necessidades terrenas, mas junto com esse auxílio a uma necessidade física, nós levamos também o nosso exemplo de fé.
Levamos também a palavra da salvação em Cristo Jesus. Lemos lá em 1 Coríntios que Deus quer que todos sejam salvos. E como é que Ele salva pessoas hoje? Claro, sempre por Cristo, mas quem Ele usa para comunicar Cristo para os outros? Não são os anjos, nem o próprio Jesus vindo em pessoa, falando como Ele falou aqui. Ele usa você, Ele usa eu. Ele usa a igreja que é santa, que é sem mácula, sem defeito, gloriosa. Aí, olhando para o livro de Amós, nós podemos ser reconhecidos, os salmos, melhor, salmo que nos lemos, nós somos reconhecidos também pelos governantes deste mundo. Por mais que eles talvez nos recebam em suas casas ou nos seus escritórios, eles percebem o que a igreja está fazendo. E isso ou serve de consolo, de orientação, até mesmo de motivo para que eles sejam convertidos, ou serve até como desprezo. Mas de qualquer forma, essa igreja gloriosa, pequena ou não, poderosa ou não financeiramente, rica ou não, essa igreja gloriosa é percebida, é vista. Essa igreja é luz, esta igreja é sal da terra. Desde que sejamos, sim, unidos, ou estejamos, sim, unidos com Cristo, como estamos muito bem lá no Congresso de Servas, né? Essa união com Cristo, no livro de Efésios, e esta palavra que Jesus tem a nos relatar, a nos explicar, e fazer com que creiamos nela, nesta palavra, nós então aprendemos a fazer amigos aqui neste mundo, para que estejamos com esses amigos, todos na fé, ou pela fé no Salvador, estarmos lá, no paraíso, naquela riqueza que é a riqueza verdadeira, pois a riqueza deste mundo, estamos cansados de saber, né? Tudo fica para quê? Parece, estraga, ladrão pode roubar, cupim pode comer, enfim, não levamos nada. Mas a verdadeira riqueza é exatamente isso. Estarmos com o povo de Deus, e com esse povo de Deus aprendermos também na palavra como usar os recursos deste mundo. São bons, são necessários. Precisamos deles enquanto vivemos aqui neste mundo. Mas não só nós precisamos. Aquele que não tem, também precisa. Lá no sul, no lugar mais frio, a gente fazia muito campanha do agasalho no tempo do inverno. A gente dizia, olha, se você tem só 2 casacos e alguém não tem nenhum, então esse um está sobrando para ti. Você pode dar um para quem não tem. E no tempo da enchente, aí, há pouco tempo atrás, a nossa igreja ficou assim reconhecida ou bem vista por administrar bem aquelas ofertas que todo o povo de Deus mandou para a igreja, e a igreja, por sua vez, a central, né, por sua vez, distribuiu isso honestamente nos lugares que era necessário. Os de fora perceberam isso. Eu vou ofertar através desta igreja, porque eu sei que através dela as ofertas vão chegar lá onde precisa chegar. Vamos elogiados por isso. Um bom sinal. Um sinal de que nós, ouvindo a palavra de Deus, sabemos administrar as riquezas ou os recursos deste mundo. Embora imperfeitamente, temos que concordar. Mas, quem sabe, melhor do que aquilo que o mundo faz com as riquezas. Usamos nossos recursos para o nosso bem, para o bem do próximo, para o progresso do reino de Deus, e somos orientados também a sermos fiéis naquilo que temos. Não interessa se temos muito ou se temos pouco. O importante é que a gente administre bem aquilo que Deus confiou para nós.
Não precisamos ficar ressentidos ou dizer, olha, quem tem mais pode ajudar muito, eu tenho pouco, eu não ajudo nada. Não. Com o pouco que nós temos, com tudo que somos e temos, cantamos com as servas. E se tudo não significa muito, é tudo. Pode ser pouco, mas é tudo. Nós servimos ao Senhor. E não podemos servir a dois senhores. A Deus e ao dinheiro, às riquezas, ou outros deuses falsos deste mundo. Servindo a Deus, orientados por Ele, salvos por Ele, nós estamos contentes com aquilo que somos, com aquilo que temos. Claro que podemos melhorar, progredir, lutamos por isso, não há nenhum problema, mas sem esquecer que somos administradores, agora sim, do patrão Jesus. Somos servos do Senhor Jesus, e então nós rejeitamos aquilo que o mundo faz com a sua riqueza. Não concordamos com isso. E olhamos para a palavra e aprendemos a partir dela como viver, como agir e o que fazer com aquilo que nós somos e temos. Nós vamos, animados, fazer exatamente aquilo que Deus quer. Como disse, embora com certas perfeições, mas sempre de novo arrependidos e voltando para buscar mais e mais, quem sabe, orientação e sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de Salmo 111. Para sermos sábios, a tal ponto de mais e mais fazer as coisas de acordo com a santa vontade de Deus, administrando também os nossos bens, para sermos sábios, nós precisamos, em primeiro lugar, temer o Senhor. Não significa ter medo de Deus, pelo contrário, respeitar a Deus. Olhar para Ele e para o seu ensino com muito apreço, com muito amor, com respeito e, claro, pedindo que Ele esteja em nós para fazermos aquilo que Ele quer. Temos a força que é dele, que está em nós, Ele morando em nós. Ele é a nossa força, então fazemos como Ele quer. E Jesus dizendo isso para os discípulos, no primeiro momento aparece assim, Jesus fala aos discípulos, aqui no versículo 1, mas lá no versículo 14 aparece que Ele está falando também aos fariseus. Quer dizer, não só os discípulos estavam ali, eles que seguiam a Jesus, mas também outras pessoas, líderes, entendedores aí da lei do Antigo Testamento, que estavam lá. Então, estes fariseus riem de Jesus, zombam de Jesus, porque eles amavam o dinheiro. E então Jesus vai dizer, Deus conhece o coração de vocês. Ele sabe quando estamos fazendo a coisa errada e sabe quando estamos fazendo certo. E a orientação é que sejamos sábios, que sejamos espertos também, não enganando pessoas, mas usando bem os dons que Ele nos dá. Porque as coisas deste mundo, ou aquilo que o mundo pensa que é riqueza, que é importante, isso para Deus não tem importância. Isso não vale nada. Aliás, não levaremos nada daqui. Mas enquanto aqui, então, Deus nos dê sabedoria, muito amor e, então, capacidade para administrarmos de acordo com o seu querer os dons que Ele concede a nós, para assim estarmos bem, animados, em paz, e podemos fazer amigos, para juntos estarmos lá no céu, pela graça de Jesus. Amém.